Olá pessoal, boa tarde. Vamos ver a aula de hoje. Vai ser religião, tá bom, gente? Vai ser sobre a ressurreição de Jesus. É a Páscoa, tá certo? Hoje é terça-feira, né? Aula de religião, tá bom? A gente vai contar desse livrinho aqui, ó. Não é muito grande, tá bom? A gente vai mandar as páginas para você copiar. E em seguida vai as perguntas, tá bom, gente? Você vai começar a contar agora, ó. Aproximava-se a época da Páscoa. Muitos judeus iam a Jerusalém nesta ocasião. Jesus entrou na cidade e foi saudado por uma grande multidão, que acenava com galhos de palmas. Eles clamavam, Hosana nas alturas, ficava gritando, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus foi para o templo e lá encontrou pessoas que faziam comércio e enganavam o povo. Jesus derrubou as mesas dos comerciantes e os expulsou, dizendo, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Estavam fazendo comércio, Jesus não gostou. Naqueles dias, Jesus reuniu-se com seus discípulos para a ceia da Páscoa. Ao sentarem-se à mesa, disputavam entre si quem era o maior. Antes de comerem, Jesus apanhou uma bacia com água e, cingindo a cintura com a toalha, botou a toalha assim na cintura, lavou os pés de cada um dos discípulos. Com esse gesto, ele queria ensiná-los que, em primeiro lugar, devemos ser humildes. Logo em seguida, Jesus sentou-se à mesa, abençoou o pão e, partindo, distribuiu entre os discípulos. E disse assim, comei todos, esse é o meu corpo. Tá? O pão era o corpo de Cristo, simbolizava o corpo de Cristo. Tomou também um cálice de vinho, abençoou e deu aos seus discípulos, que beberam. E ele disse, tomai dele todos, esse é o meu sangue. O pão era o corpo de Cristo, o vinho era o sangue de Cristo. Jesus disse, façam assim para lembrar-se de mim quando não estiver mais aqui. Todo mês na igreja faz a ceia do Senhor. Dá um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho, que é suco de uva, simbolizar o vinho. E que o pão a gente está simbolizando o corpo de Cristo e o vinho é o sangue de Cristo. Após a ceia, Jesus e os discípulos foram ao Getsemane, Era um jardim chamado Getsemane, também chamado de Monte das Oliveiras, Jardim das Oliveiras, para orar. Jesus afastou-se um pouco, subiu o monte e de joelhos orou a Deus. Ele sabia do sofrimento que iria passar, a dor da sua morte, e em profunda agonia Jesus suplicava, Pai, se não é possível passar de mim este cálice de sofrimento, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Momentos depois, ele estava com seus discípulos quando chegou Judas Iscariotes, Judas, porque tinha 2 Judas nos discípulos. Judas Iscariotes, que o traiu por 30 moedas de prata. Entregou Jesus, ele ganhou 30 moedas de prata para fazer isso. Levando os soldados ao Getsemane para prendê-lo, Jesus foi levado ao Sinédrio. Os líderes judeus queriam se livrar de Jesus, porque ele disse que era o Filho de Deus. Foi julgado, declarado culpado e enviado para o governador Pôncio Pilatos, para receber a sua sentença. E Pilatos deu a sentença a ele. Sabe o que foi que ele fez? Ordenou a morte de Jesus. Ele iria ser crucificado. Jesus carregou a sua cruz pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota, o Monte Gólgota, onde tinha as cruzes, onde era o monte da crucificação, que ficava fora da cidade. Lá ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Foi colocado em um sepulcro. Uma grande pedra fechou a entrada do túmulo. Guardas vigiavam dia e noite. Chegando a manhã do 3º dia depois da morte de Jesus, houve um grande terremoto. Porque o anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E olha aqui, o anjo. Aqui,
sentado sobre a pedra. O que foi que ele falou? Jesus ressuscitou. Os guardas fugiram apavorados. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O anjo então lhe disse: Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. Elas correram para contar a boa nova a todos. Dias depois, estavam os discípulos reunidos quando Jesus apareceu e disse: A paz seja convosco. Mostrou sinais das mãos, nas mãos, que era furada, e nos pés, que os discípulos acreditassem que era ele mesmo. Jesus explicou o porquê da sua morte e da sua ressurreição, e depois ordenou, sabe o que ele disse? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai para todos este evangelho. Depois da sua ressurreição, Jesus ficou com eles por mais 40 dias. Passados esses dias, ele os levou para o alto de uma montanha, fora de Jerusalém, e erguendo as mãos, os abençoou. Os discípulos viram Jesus ser levado aos céus e ouviram-lhe dizer: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até acabar os séculos, né? Jesus está conosco, tá, gente? Então agora a tia vai mandar, pega aqui as tarefas, esse videozinho, assista aqui, tá? E vão agora responder as perguntinhas que a tia vai colocar. Vai ser as duas coisas hoje porque o texto é pequenininho.